A vida de Abby Hensel e Brittany Hensel sempre despertou grande interesse público devido à sua condição rara e à forma como constroem uma vida funcional e independente dentro de uma mesma estrutura corporal. Nos últimos anos, a atenção da mídia também se expandiu para aspectos da vida pessoal de Abby, incluindo seu casamento com Josh Brolin, o que gerou especulações e discussões públicas. Embora haja curiosidade sobre eventos legais mencionados em reportagens, é importante tratar essas informações com cautela, já que detalhes completos nem sempre são divulgados oficialmente. O que se observa, de forma geral, é uma família tentando manter privacidade enquanto lida com a atenção constante da mídia. Este contexto levanta questões sobre limites entre interesse público, vida pessoal e responsabilidade na forma como histórias reais são interpretadas e compartilhadas. O casamento e a atenção pública. O casamento envolvendo Abby Hensel naturalmente atraiu atenção global, não apenas pela sua singularidade, mas também pelo modo como a vida familiar é organizada em circunstâncias tão incomuns. O relacionamento com Josh Brolin foi amplamente discutido em diferentes meios de comunicação, muitas vezes misturando fatos confirmados com interpretações sensacionalistas. Em situações assim, a linha entre informação e especulação pode facilmente se perder, especialmente quando figuras públicas estão envolvidas. Abby e sua irmã, Brittany Hensel, sempre foram conhecidas por sua habilidade de cooperar em todas as atividades diárias, o que torna qualquer análise sobre sua vida pessoal ainda mais complexa. O casamento, embora pessoal e íntimo, tornou-se um assunto global, levantando debates sobre privacidade e exposição. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que, por trás das manchetes, existe uma família tentando viver de forma comum dentro de circunstâncias extraordinárias. Vamos entendendo a vida dos gêmeos Hensel. A história de Abby Hensel e Brittany Hensel é marcada por cooperação extrema e adaptação constante. Cada uma controla um lado do corpo compartilhado, o que exige coordenação em praticamente todas as ações diárias, desde caminhar até escrever e dirigir. Apesar dessa condição rara, ambas desenvolveram identidades individuais, interesses próprios e uma vida profissional ativa como professoras. Essa dinâmica única frequentemente é mal compreendida pelo público, que tende a simplificar uma realidade extremamente complexa. A vida delas não se resume à condição médica, mas inclui carreira, amizades e escolhas pessoais. Quando questões externas, como o casamento de Abby com Josh Brolin, entram em foco, a curiosidade pública tende a aumentar ainda mais. No entanto, o mais importante é entender que elas sempre buscaram autonomia dentro das limitações físicas, mostrando que cooperação e individualidade podem coexistir de forma equilibrada. Disputa legal e registros públicos. Relatos sobre disputas legais envolvendo Josh Brolin surgiram na mídia, mas muitos detalhes permanecem limitados a registros públicos parciais e interpretações jornalísticas. Em casos envolvendo paternidade, exames de DNA são frequentemente utilizados para esclarecer responsabilidades, e reportagens indicam que tais testes teriam sido realizados para determinar a verdade em relação às alegações apresentadas. No entanto, é essencial compreender que processos legais podem ser complexos e envolver múltiplas partes, além de informações confidenciais que não são divulgadas integralmente. A presença de Abby Hensel e Brittany Hensel nesse contexto aumenta ainda mais o interesse público, mas não altera o princípio básico de privacidade legal. O sistema jurídico busca resolver disputas com base em evidências, não em percepções externas, o que muitas vezes contrasta com a narrativa midiática sensacionalista. Testes de DNA e esclarecimentos. Os testes de DNA são uma ferramenta essencial em disputas de paternidade, pois fornecem evidências científicas objetivas.
Em relatos envolvendo Josh Brolin, tais exames teriam sido usados para esclarecer alegações, indicando que ele não seria o pai da criança mencionada em determinados processos. Esse tipo de resultado costuma encerrar ou redefinir disputas legais, trazendo clareza para todas as partes envolvidas. No entanto, mesmo com a existência de provas científicas, a interpretação pública desses casos pode ser distorcida quando informações incompletas circulam. A vida de Abby Hensel e Brittany Hensel continua sendo observada sob intensa curiosidade, o que frequentemente amplifica qualquer notícia relacionada à família. É importante lembrar que resultados de DNA resolvem questões legais específicas, mas não necessariamente encerram debates sociais ou midiáticos em torno do caso. Sensacionalismo midiático e realidade. A cobertura midiática da vida de Abby Hensel e de Brittany Hensel muitas vezes mistura fatos reais com interpretações exageradas. Quando figuras públicas estão envolvidas, especialmente em situações incomuns, a tendência de sensacionalismo aumenta. O casamento com Josh Brolin foi um exemplo claro de como a mídia pode ampliar detalhes pessoais, transformando eventos privados em narrativas globais. Isso pode gerar confusão sobre o que realmente aconteceu, especialmente quando informações legais são incompletas ou não verificadas. A realidade, no entanto, costuma ser mais simples e menos dramática do que as versões publicadas. As pessoas envolvidas geralmente buscam normalidade, enquanto a mídia busca histórias de grande impacto emocional. Essa diferença de objetivos cria um espaço onde interpretações distorcidas podem facilmente surgir e se espalhar. Estrutura familiar e privacidade. A estrutura familiar envolvendo Abby Hensel, Brittany Hensel e Josh Brolin levanta discussões importantes sobre privacidade e limites pessoais. Em famílias já expostas ao público por circunstâncias médicas raras, qualquer nova informação tende a ganhar proporções maiores do que o normal. Apesar disso, é fundamental respeitar o direito de cada indivíduo de manter aspectos de sua vida fora do alcance público. A privacidade se torna ainda mais valiosa quando há exposição constante desde a infância, como no caso das gêmeas Hensel. A tentativa de manter uma vida familiar equilibrada envolve decisões conscientes sobre o que compartilhar e o que proteger. Esse equilíbrio é essencial para preservar relações saudáveis em meio à atenção contínua da mídia e do público. Considerações médicas e éticas. A condição de Abby Hensel e Brittany Hensel envolve questões médicas e éticas complexas, especialmente no que diz respeito à autonomia individual e decisões pessoais. A cooperação entre as duas é essencial para todas as atividades diárias, o que torna qualquer discussão sobre vida pessoal ainda mais delicada. Quando elementos externos, como o relacionamento com Josh Brolin, entram em cena, surgem debates sobre consentimento, individualidade e limites de interpretação pública. Essas questões devem ser tratadas com sensibilidade, evitando simplificações que não refletem a realidade vivida por pessoas em situações tão raras. A ética também envolve a forma como a sociedade consome e compartilha essas histórias, muitas vezes sem considerar o impacto emocional sobre os envolvidos. Percepção pública e mal-entendidos. A percepção pública sobre Abby Hensel e Brittany Hensel frequentemente é influenciada por curiosidade e desconhecimento. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender completamente a complexidade de sua condição e acabam criando interpretações simplificadas. O envolvimento de Josh Brolin em narrativas midiáticas intensificou ainda mais essas percepções, levando a comentários e especulações nas redes sociais. No entanto, grande parte dessas interpretações não reflete a realidade vivida pela família. O desafio principal está em separar fato de opinião,
especialmente em um ambiente digital onde informações se espalham rapidamente. A educação sobre diversidade humana e condições médicas raras pode ajudar a reduzir esses equívocos. Seguindo em frente como uma família. Apesar dos desafios, Abby Hensel, Brittany Hensel e Josh Bowling parecem focados em manter estabilidade e construir uma vida familiar equilibrada. Como qualquer família, eles enfrentam questões internas e externas, mas buscam seguir em frente com discrição e cuidado. A adaptação constante às circunstâncias da vida é uma característica central dessa história, refletindo resiliência e capacidade de lidar com pressões externas. Embora a atenção pública continue presente, a prioridade parece ser preservar a normalidade possível dentro da realidade deles. Esse movimento em direção ao futuro envolve decisões conscientes sobre privacidade, comunicação e convivência familiar. Limites entre a vida privada e a vida pública. A linha entre vida pública e privada é frequentemente tênue quando se trata de Abby Hensel e Brittany Hensel. A exposição desde a infância criou um interesse contínuo do público, que se intensifica sempre que novas informações surgem. O envolvimento de Josh Bowling em histórias recentes reforça essa dinâmica de atenção constante. No entanto, estabelecer limites claros é essencial para proteger a saúde emocional e a estabilidade familiar. Nem tudo o que é de interesse público precisa ser completamente exposto, e o respeito a esses limites é fundamental para qualquer pessoa, independentemente de sua história. Conclusão: a história envolvendo Abby Hensel, Brittany Hensel e Josh Bowling continua chamando a atenção do público por reunir elementos raros da vida humana, como uma condição médica única, relações familiares complexas e exposição constante à mídia. No entanto, ao analisar com cuidado, percebe-se que muitos dos detalhes divulgados em diferentes fontes podem misturar fatos confirmados com interpretações e especulações. Em situações assim, a privacidade se torna um elemento essencial para preservar o equilíbrio emocional e a estabilidade familiar. A vida das gêmeas Hensel sempre foi marcada por cooperação, adaptação e uma rotina cuidadosamente construída ao longo dos anos, o que demonstra uma força silenciosa diante da curiosidade externa. Independentemente de disputas legais ou rumores, o mais importante é reconhecer a humanidade das pessoas envolvidas, evitando julgamentos precipitados. No fim, respeito, empatia e responsabilidade na forma como histórias são compartilhadas ajudam a manter uma visão mais justa e equilibrada da realidade vivida por essa família.